partir de agora, depois do almoço, vocês vão meditar o livro de Esther. E o que é que vocês vão ter que entender do livro de Esther, né? Vocês vão entender a estratégia do mal, né? Como que o demônio age e o que Esther faz para poder destruir o mal, não só da vida dela, de uma nação, de um povo, né? Então, vocês vão também tirar um ensinamento para a vida de vocês, o que o mal tem, né, feito para poder roubar aquilo que é a estratégia de Deus na tua vida, para você também libertar uma nação, libertar um povo, porque nós não viemos neste mundo só para a gente rezar por mim e pela minha família. Às vezes a gente limita muito a oração no nosso território. A gente precisa largar as tendas, como diz Isaías. Eu preciso voar mais alto, eu preciso pensar grande. E quando eu me envolvo com a oração, rezando de forma maravilhosa e grandiosa, o que acontece na minha vida? Eu vou experimentando mais a força de Deus comigo, com a minha família. Então, quando a gente tira os olhos, né, da nossa tenda só e a gente vai além, a vista além, a gente pensa maior, a gente sonha grande. Então, esse é o caminho que Deus quer para nós. Ontem, quando eu fiz a live com o Frei Josué, à noite, que a gente fez a consagração de São José para o povo, ele fez para nós, e o Frei Josué disse uma coisa assim, que é de pensar, né? Ele disse assim: irmã Zélia, eu vou dizer uma coisa, nós, este ano, a gente acha que está tudo muito difícil, você viveu várias experiências na tua vida, de muita cruz, eu na minha, e cada um vivendo na sua, só que isso, ele disse assim para nós, esse tempo ainda está sendo um tempo muito bom. Com tudo isso, esse tempo ainda está sendo um tempo muito bom. Ele disse assim, o ano que vem vai iniciar 7 anos de muito sofrimento e muita luta. Serão 7 anos que Deus mostrou. Então eu fico pensando, né? 7 anos, talvez de treinamento, talvez de muita dificuldade. E basta a gente olhar algumas coisas que estão acontecendo no mundo. Quem reza faz leitura rápido, que os tempos não vão ser tempos tão agradáveis, como muitas pessoas pensam. Mas a gente não precisa ter medo de nada, porque quem está em Deus, quem rezar, é promessa de Deus, que não vai passar perto em nada também. Então, a gente precisa também conhecer a estratégia do mal, para a gente criar as estratégias do bem, para vencer o mal. De repente, pode ser que venha faltar, nosso fundador sempre dizia isso para nós, vai chegar uma hora que vai faltar água. Nem todo mundo. Aqui no sul, por exemplo, a gente já. Não, o Padre está dizendo uma coisa que isso vai ser talvez daqui 30, 40 anos. Quando veio a pandemia, e vocês que moram em Curitiba, eu morava em Curitiba, até esse ano eu morava em Curitiba, que começou o racionamento de água, ninguém acreditava. Quem que acreditava que a gente ia começar a ter dificuldade com água? Todo mundo teve que adaptar a vida. Lá em casa a gente teve que criar uma estratégia para não ficar sem água o dia que não ia água. Então, a gente talvez vai ter que criar muitas estratégias de agora para frente, para não ficar sem comida, para economizar melhor em muitas coisas. Deus está treinando a gente a ter o hábito de plantar mais, né? Quantas pessoas que até no prédio, nessa pandemia, plantou uma salsinha, coisa que ninguém plantava mais. Uma salsinha, uma cebolinha, para não ter que ir até o mercado comprar isso, para não correr o risco de pegar o vírus. Então, esse hábito é um hábito maravilhoso que a gente precisa voltar a ter, né? Plantar uma planta medicinal, um hortelã. Precisa comprar hortelã para fazer um chá? Não, gente. Hortelã, olha, você planta, ele dá um monte. Espinafre, né? Eu amo plantar essas coisas. Aqui em casa eu não preciso plantar mais, porque nós temos uma horta enorme, temos tudo na horta, temos a irmã Ana que cuida com tanto amor
da horta. Mas, por exemplo, espinafre é uma coisa que você planta, uma coisinha assim, ela vai se multiplicando. Eu acho um absurdo alguém ter que comprar espinafre. Espinafre é uma coisa tão boa para a saúde e que vai se alastrando. Couve, coisas que você pode plantar em vaso e dentro de um apartamento você pode ter lá na janelinha, pelo menos a salsinha, a cebolinha, né? Essas coisas tão simples que, se você olhar lá na internet, todo mundo foi adaptando a sua vida dentro disso. E não pense vocês que vai ser muito diferente, né? A gente que reza, a gente vê que devagar, e ontem ele disse uma coisa que o Padre Uto já está dizendo há muito tempo, que, por exemplo, hoje vocês têm acesso à internet de forma muito... Você quer entrar lá no YouTube para ver um canal, você vê, você quer entrar lá... Nós vamos chegar no tempo da perseguição dos cristãos, gente. Não pense vocês que vai ter esses... E o Frei Josué ontem falou isso, o Padre Uto já está falando isso há muito tempo. Vai chegar uma hora que a gente vai querer ver uma coisa no YouTube e não vão poder mais. Vai ter uma perseguição, sim, dos cristãos. Vão tirar as coisas da internet? Vai. Vocês podem esperar que isso daí não é para muitos anos. Então aproveite agora. Ainda estamos no tempo das vacas gordas. Vamos aproveitar. Isso não é pensar negativamente. Isso é fazer uma leitura do que já está acontecendo. Hoje a gente não pode falar mais um monte de coisa na internet, que o canal do YouTube já é cortado. E tanta coisa já é... Basta vocês olhar para os pregadores, para quem está na frente de uma missão, né? E por isso até que a gente hoje, a gente faz muito, graças a Deus, essas orações de renúncia mesmo. A gente faz às vezes aqui, porque não dá nem para fazer via internet. O que começa a acontecer? Perseguição. Vocês da Canção Nova têm um grande testemunho com o Padre Jonas. Foi muito tempo perseguido por causa do livro dele. E um livro maravilhoso. Um livro que todo mundo deveria ter e ler. Então, dizer a verdade hoje é bem limitado nas redes sociais. É contra a lei. É contra a lei. Então... nós vamos chegar ainda a um tempo mais difícil do que isso. Uma palavra que você diz na TV que talvez não é uma palavra correta, você paga um preço, uma multa imensa. Nossa, é muito, muito difícil hoje fazer um trabalho na internet, fazer um trabalho na TV. Não é uma coisa tão simples como vocês pensam. Então, mais fácil mesmo é pregar esse retiro aqui. Ninguém tem celular, ninguém tem telefone, e pronto. Aí a gente diz o que a gente quer e pronto. A gente chegou a essa conclusão. Eu e o Frei Gilson, em janeiro, rezando, eu falei assim, irmã Zélia, sabe a melhor coisa para a gente fazer de agora para frente? A gente vai ter que formar grupos pequenos. Sem telefone, sem internet, sem celular, para ninguém correr o risco de gravar. Porque até mesmo no retiro, se você está falando, alguém filma, grava, pega um pedacinho que não tem nada a ver do contexto da história, joga na internet em questão de minutos. Internet também é um campo sem dono, né? Em minutos está o mundo inteiro falando mal de você, você não sabe nem por quê. Porque a pessoa pegou uma partezinha do que você falou para te prejudicar, ela joga na internet. E aí? Então hoje, a gente vai para a internet para fazer o que eu faço, reza. Reza, porque a oração, eu vou lá para rezar terço, para rezar o terço da misericórdia, eu rezo. Que a oração é o único meio de nos guardar nessas redes sociais. Porque não tem outra via, né? A gente está vivendo um tempo muito difícil. Então, nós precisamos ir formando, sim, a nossa consciência. Precisamos ler os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. As duas coisas têm conexão uma coisa com a outra. E a gente precisa ir formando também uma consciência sadia, deixando com que o Espírito Santo vai nos revelando os tempos que nós estamos vivendo. São dias que a gente precisa ter muita sabedoria, como diz o livro de sabedoria, para poder evangelizar com a autoridade e evangelizar muitas vezes no silêncio. De um a um. É um trabalho de formiguinha. Criar uma consciência nova na vida da pessoa, que ela precisa de rezar. Ela precisa buscar Deus, ela precisa buscar a verdade. Para não chegar
no tempo difícil ela ser enganada, né? A ser enganada. Precisamos ter medo? Não. Medo do quê? Eu, graças a Deus, eu pedi para o Espírito Santo, nesse tempo de pandemia, primeira coisa, tirar de mim essa curiosidade, né? Eu vi uma irmã na minha congregação, quando começou o tempo da pandemia, ela olhava cada bairro que mais estava crescendo na pandemia, para ela não ir naquele bairro. Né? Gente, isso é paranoia, você fica doido. Cada hora, cada minuto, saber quantos que morreu. Eu não quero saber quantos que morreu, eu quero saber quantos que estão vivos, quantos que estão precisando da minha ajuda. Morreu, já está morto, então tem que rezar pela alma dele. Mas se você fica toda hora, nossa, hoje morreu 2.000, nossa, agora morreu 3.000, você vai ficando doido junto com aquilo. Não, eu quero olhar para Jesus, quero rezar. Então eu passei, se você falar assim, como você passou o tempo da pandemia, graças a Deus ocupada com vocês, rezando. Ocupei meu tempo a rezar com vocês. Vocês viram quantas lives eu fiz nessa internet. Por quê? A gente já tem gente demais nesse mundo para dar notícia negativa. Eu preciso comunicar coisa boa, notícia positiva. Você está doente, mas vamos rezar, você não está sozinho. Vamos nos unir a você, vamos clamar por você. Você perdeu a vontade de ir para a missa, vamos rezar, vamos pedir para o Espírito Santo tirar o teu medo para você ir para a missa. E isso é a coisa mais maravilhosa que a gente pode fazer por alguém. Ficar perdendo tempo, discutindo, olha, será que vai chover ou não? Eu não sei, Deus é dono do tempo, né? Então eu vou rezar para que venha uma chuva tranquila, serena. É isso que eu posso fazer? Então eu vou usar meu tempo para fazer. Então nós precisamos, nesse tempo, trabalhar uma coisa que se chama esperteza. Nem toda hora você vai ter alguém para dizer, ó, é isso, é aquilo. Então, seja amigo de Deus, seja íntimo da palavra, seja íntimo do magistério da igreja, da tradição, seja íntimo dos documentos, da voz do Papa, da voz do bispo, da voz do padre. Vai seguindo, tendo esse segmento, você não tem como errar. Tem como errar? Não, não tem como errar. Às vezes a gente não dá muita atenção para os profetas, não é? O Frei Josué teve uma revelação, nós estávamos olhando depois. Ele disse assim, muito cuidado, lá no mês de julho, né, Karina? No mês de julho, do dia 12, acho que dia 17, né? Muito cuidado, que nesse tempo vai ter muitas pessoas que vai pegar o vírus, que vai... E assim, ele foi profeta. E foi bem nesse período que a nossa querida Clícia pegou o vírus e veio a falecer, e tantos outros. Então, às vezes, a gente não dá atenção ao que os profetas falam. A gente acha que é coisa da cabeça, né? A gente precisa dar atenção. A gente prepara para o ano que vem ser o ano mais difícil. Se for mais fácil, quem ganhou? Foi nós. O pior, se for o ano mais difícil, a gente não se preparou. E aí? Quem perde? É a gente, por não ter dado atenção à voz de Deus, não é? Eu sempre dou muita atenção à voz do padre. Para mim, padre, claro, os padres que rezam, que são sérios, para mim são muito voz profética na minha vida. Muito. Eu sou muito obediente à voz profética de um padre numa homilia. Eu dou muita atenção ao que os padres estão falando. Claro, esses padres que rezam, padre sério, padre que não leva a vida de qualquer jeito, né? E para mim, assim, um grande profeta no nosso meio, que a gente precisa voltar a escutar as pregações, é o padre Jonas. Que muita gente talvez deixou de escutar pregações lá, antiga. Deveria comprar as pregações, ouvir tudo de novo. Padre Jonas, para mim, é um grande profeta, que já anunciou tudo o que está acontecendo agora. Mas a gente não dá muita atenção, né? E a gente vive perdendo tempo. Você ia falar alguma coisa, Beatriz? Sim. Afeganistão.
Quase que você é morta dentro do lugar. Uma japonesa confundida com chinesa. Não, temos que orar muito, porque o mal está aí o tempo todo, gente. Você vê agressão assim nesse tempo, uma pessoa não pode espirrar, o outro já está xingando a outra. Eu vi cenas assim nessa pandemia que eu falei, não pode ser normal o que eu estou vendo. Então, a gente vê de tudo. Os desequilíbrios, né, de muitas pessoas, que é uma coisa doida isso. Mas a gente não pode parar nisso. A gente tem que fazer o nosso caminho, ser muito íntimo de Deus, com muita sobriedade, ter saúde mental, física, psicológica. Por isso que vocês estiveram ontem. Gostaram ontem da formação da Lisiane? Graças a Deus, então. Então, a gente trabalha, porque a gente precisa trabalhar todos os lados, né? Essa pandemia, houve também um prejuízo muito no psicológico. Muitas pessoas hoje estão tomando remédio para ansiedade, para pressão alta, coisa que nunca teve. Então, a gente precisa cuidar da saúde de todos, de forma, né, justa, honesta. Então, nós precisamos conhecer. E, na verdade, eu penso que Deus já disse tudo que Ele tinha que ter dito. A gente só precisa ler, escutar, ver o que o Senhor falou nesses anos todos, através dos profetas. Entra aí, vai escutando Padre Jonas, vai escutando Padre Wilton. Quantas pregações maravilhosas do Padre Wilton. Muitas, 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 muitas. Então a gente só precisa dar atenção que Deus já falou. Então por que Deus continua repetindo a mesma coisa? Porque a gente não deu atenção ainda. Deus já falou tudo, através de um Padre Léo. Tanta coisa já foi dita. A gente só precisa absorver, parar, escutar, dar atenção a esses profetas de novo. O que Deus está falando, o que Deus já falou. E a gente parar. O que Nossa Senhora falou nas mensagens. Uma coisa que eu acho que nós precisamos estudar, as mensagens de Nossa Senhora, de Salete, de Medjugorje, de Fátima, de Lourdes, sabe? Garabandal, aqui, aparição no Brasil. O que Nossa Senhora falou? E aí eu indico para vocês ver o Diário do Silêncio, que é um livro maravilhoso dessa menina Ana, escreveu com o prefácio do Padre Paulo Ricardo, e está lá na internet toda a explicação. É uma aparição verídica, verdadeira, eu não tenho dúvida. E Nossa Senhora, tantos anos atrás, aqui na nossa terra, disse: se não rezássemos muitos terços, se não fizéssemos penitência, o comunismo entraria no Brasil. Meus amados, por que a gente está correndo, formando pessoas para rezar terço? Porque é em obediência a Nossa Senhora. Nós queremos que o comunismo entre no Brasil? Não. Então, para isso, meus amados, nós temos que rezar. E eu já estou organizando, vocês podem entrar nesse exército, pode divulgar também na terra de vocês, pode mandar lista do dia 1º de outubro deste ano, a 1º de outubro do ano que vem, nós vamos rezar o Rosário de São José, que é 3 terços, 24 horas. Nós vamos organizar pessoas para rezar 24 horas o Rosário de São José, que foi a arma que Deus deu nesta preparação agora do livro, falando que muitas situações difíceis na nação era vencida pelo terço de São José. Então nós vamos rezar, nós vamos organizar. Para quê? Para esperar a eleição do ano que vem? Para a gente poder ter que contemplar a derrota dos cristãos? Não. Nós vamos rezar para Deus fazer a vontade dele. E se um povo se levantar em oração, é isso que aconteceu com Esther. Se um povo levantar em oração, o que vai acontecer? Deus vai nos atender. Se tiver um povo rezando com fidelidade 24 horas, vocês acham que o mal vai vencer nas próximas eleições? Não vai. Nós vamos contemplar isso de pé, a vitória de Deus. Mas não adianta a gente ficar brigando quem que é bom, quem que é ruim, que enquanto isso o inimigo entra e faz a festa. Deus sabe quem é bom. Deus é capaz de julgar o coração do ser humano e de ver a sua intenção. E se existe má intenção, Deus é capaz também, pela oração de um povo, de nos libertar e fazer dessa terra uma terra bendita. Mas enquanto a gente não está vendo mal em nada, o inimigo está ganhando tempo e território. Não adianta ficar brigando. Com política, gente, a gente dobra o joelho e reza e Deus julga quem é bom e quem é ruim.
Eu vejo tanta gente aí brigando. Essa eleição última, tem gente que não conversa até hoje nos grupos de família. Por quê? Porque a gente não respeita o outro. Se você fala que vai votar no A, e a Darlene no B, e a Amanda no C, eu não sou capaz de respeitar a opinião dela. Isso é um absurdo. Isso já é uma guerra do demônio espiritual dividindo a família. Então, a gente precisa rezar para o povo brasileiro ter no mínimo, esse respeito, né? De respeitar quem quer votar no fulano, que vote. Eu preciso brigar para isso? Não. Deus é o Senhor da minha nação, mas eu preciso rezar. Ele vai ser o Senhor a partir do momento que eu rezar. Então nós precisamos ser pessoas espertas, sábias, não vencer com palavras. Não, vencer com o joelho no chão e oração. Então nós vamos montar, contamos com vocês, que vocês montem muitos grupos, manda para nós o nome de cada um que vai se comprometer. Monte, se puder montar 24 horas com o teu grupo, de hora em hora, uma pessoa rezando. Claro, que o horário que você decidir, Juliana, rezar, você vai rezar durante 1 ano, todos os dias. E 3 terços São José, a gente reza isso em 15 minutos. E em 15 minutos a gente pode salvar a nossa terra. É só ser fiel. Né? Rapidinho. Você não pode rezar durante o dia, reza na madrugada. Então, nós vamos montar esses grupos e vamos rezar. Sem contar que nós vamos montar grupo de rosário também 24 horas. Né? Pessoas que são fiéis ao rosário, nós vamos também montar junto o rosário. Porque nós queremos fazer a nossa parte. Se você não faz, é um problema teu. Né? Deus me deu essa luz, que nós precisamos rezar pela nação por intermédio de Nossa Senhora. Ela que pediu, Nossa Senhora de Fátima, que precisamos rezar pela nação. E a gente não adianta a gente falar, eu não tenho o que fazer, está tudo perdido. Enquanto você pensar assim, você tem uma mentalidade pagã, e não uma mentalidade cristã. Não é possível que Deus não tenha poder, e não adianta rezar 1 semana antes da eleição. Tem que rezar 1 ano antes, porque aqueles que já têm má intenção, que Deus já vai eliminando no percurso do caminho. Né? A oração de Santa Teresa d'Ávila. Senhor, converte essa pessoa, ou o Senhor transfere ela, ou o Senhor leva ela para o céu. No céu ela vai fazer muita coisa para a terra. Não é? Converte ou transfere, se você for transferir, transfere já para a China, né? Que lá o povo dá um jeito para ela. Ou leva ela para o céu, porque no céu ela vai fazer tanto bem na terra e ainda vai ser vitoriosa de ver a face de Deus. Então, Teresa d'Ávila era uma mulher que rezava com autoridade. A gente precisa rezar também com autoridade. Se só nós aqui estivermos rezando com fidelidade 1 ano, eu garanto que os milagres vão ser grandes. Imagina se a gente reunir mais uma multidão de pessoas para rezar. Né? Vocês topam fazer isso, gente? A gente está rezando não só para uma pessoa, para a nação inteira. Porque quem mais vai ser perseguido se o comunismo entrar no Brasil somos nós. Nossas casas todas vão fechar. A gente vai perder o direito de tudo. E não poderemos mais falar de Deus em lugar nenhum. Você já pararam para pensar os filhos, as crianças, os jovens, o que vai ser da vida deles? Aí a gente vai dizer como Santo Elias, né? Prefiro morrer. Prefiro morrer, Senhor. Vai entrar muita gente em depressão. Mas daí o que Deus fez? Pôs um anjo na vida de Elias e deu comida para ele. Levanta-te e come, para ele ter força de caminhar mais 40 dias e 40 noites. Nós vamos rezar junto, por isso que é formado sempre um grupo aqui do Retiro do Silêncio, para um ajudar o outro. Então esse é o grupo de vocês, né? Não é um grupo ficar mandando uma montoeira de coisa lá que ninguém nem consegue prestar atenção nas coisas importantes, mas é um grupo para um ajudar o outro. Vamos supor que o Paulo está passando por uma dificuldade muito grande, ele vai contar com vocês para rezar por ele. E nós vamos nos unir e vamos rezar por ele. No dia de amanhã ele está bem, pode ser que seja a Beatriz, pode ser que seja a irmã Cícera, né? Pode ser que seja alguém de vocês aqui no nosso meio, um ajudar o outro, para não ficar sozinho. E como tem sido benéfico esses grupinhos. Como a gente tem enxergado os frutos na hora do aperto. É muito bonito ver o que Deus está fazendo através
de cada grupo do Retiro de Silêncio. Um está cuidando do outro, ajudando a rezar pelo outro. Você não fica mais sozinho. Isso é maravilhoso. Então, é isso que nós queremos. Vamos agora para a nossa pregação? Agora que nós vamos começar a pregação. Ai, Jesus amado. Eu falo para vocês que eu falo demais, mas Deus vai me dar a graça. A natureza, então, agora nós vamos estudar a natureza angélica. Nós estamos aqui, então, estudando um pouquinho dos anjos. Claro, que depois vocês vão continuar esse estudo, vai se aperfeiçoar. A natureza angélica. Daniel 14, 32 a 35, diz assim para nós. Então, o anjo do Senhor tomou pelo alto da cabeça e, tendo-o pelos cabelos, levou com a impetuosidade do seu espírito até Babilônia sobre a cova. É tal o esplendor de um anjo que as pessoas às quais eles aparecem muitas vezes se prostram por terra por temor e reverência para adorá-los, pensando que se trata do próprio Deus, conforme relata as Escrituras e da vida dos santos. E assim São João conta no Apocalipse, capítulo 22, versículo 9. É muito linda esta palavra. Prostrei-me aos pés do anjo para o adorar. Porém, ele disse-me, vê, não faças tal, porque eu sou servo de Deus, como tu adora a Deus. É essa natureza maravilhosa que vamos estudar agora. Seres racionais e livres. Os anjos são seres intelectuais ou racionais, inferiores a Deus e mais perfeitos do que os homens. Então, isso é muito importante a gente entender. Na nossa cabeça, está falando várias vezes, que os anjos são o quê? Inferiores a Deus e superiores aos homens. É importante a gente entender isso. Eles são puros espíritos, não estão ligados a um corpo como nós. São dotados de uma inteligência luminosa e de vontade livre e possante. Então, eu posso pedir para o anjo interceder por mim, pôr a mão na minha cabeça, rezar pela minha inteligência, além de tomar suco de inhame todo dia, né? Que é bom para a inteligência, para a memória, que tira todo o cansaço mental de uma pessoa. É importante, sim, pedir para o anjo pôr a mão na minha cabeça e rezar por mim? Sim. Gente, isso é maravilhoso quando eu chego muito cansada de uma missão, e às vezes a gente chega acabado assim. O que a gente faz? A gente pede para o anjo ajuda. Olha, meu anjo, eu estou precisando de uma oração agora. Põe a mão na minha cabeça. Faz uma intercessão por mim. Ele pode rezar por você? Claro que pode. Deus o colocou na tua vida para te auxiliar, para poder cuidar de você. Pede ajuda para ele, até uma massagem, se você precisar, fala para ele fazer. Fala para ele que enquanto você dormir, que ele cante para você, que ele toca para você, que ele faz você dormir logo. E como isso é muito bom quando a gente vai desenvolvendo, isso não é coisa da cabeça, isso é experiência de fé. A gente falar, chegar ali diante de São José e conversar com São José, você está conversando com uma imagem. Não, você está conversando com o próprio São José, mas a imagem é um sinal para criar em você uma motivação que São José vai escutar a tua intercessão. Deus vai fazer com que ele escute. Você vai lá na tenda, está Nossa Senhora, aquela tenda maravilhosa, né? Quem foi na tenda rezar? É importante a gente ficar lá na tenda e experimentar também o valor de uma tenda. Foi feito com tanto amor, tanto carinho. Eu vou ficar lá, de repente eu só preciso deitar no colo de Nossa Senhora. Fala, Nossa Senhora, eu vou ficar aqui
Eu não quero nem rezar, só quero deitar no seu colo como uma criança. Assim como a senhora segurava o menino Jesus no seu colo, eu quero me sentir agora no teu colo. Eu quero que o seu colo seja o meu travesseiro. Eu quero experimentar o teu carinho. Fecha os teus olhos. E você pode imaginar, criar na tua imaginação, não uma imaginação que traz um prejuízo para você, uma imaginação errada, de uma coisa ruim, mas uma imaginação boa. Imaginar você no colo de Nossa Senhora. Ou chegar aqui, imaginar você no lugar que está o menino Jesus, você no colo de São José. Você pode fazer isso? Pode. Você pode criar estratégia para poder fazer uma experiência profunda de Deus? Pode. Use a tua mente para pensar o bem. Como diz a música do Padre Zezinho, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Como é bom a gente entrar no carro. Quantas vezes eu fiz isso indo para Curitiba, eu vou e volto muito nessa estrada de Curitiba, ainda mais agora que eu moro em Ponta Grossa. Eu vou e peço para o meu anjo, senta aqui do meu lado, junto com Nossa Senhora, e nós vamos rezando junto. Quantas vezes eu estou rezando, eu escuto a voz do anjo. É coisa da minha cabeça? Não é. Eu escuto, Deus me dá permissão para escutar meu anjo rezando comigo. E qual a pessoa que mais reza terço? São Gabriel. Ele foi o primeiro que anunciou a Ave Maria. Veio dele o anúncio. Ave cheia de graça. Quando a gente se coloca para rezar o terço, não é só São Gabriel que reza conosco. Há um exército de anjos que reza com a gente. Então, nós podemos sim fazer experiência mística profunda de Deus, claro, com equilíbrio. Experiências místicas não é para falar para todo mundo. Ninguém é capaz de compreender. E vai te chamar de doido, né? Falar que você conversou com Nossa Senhora ali na tenda, né? Nossa Senhora, eu olhei para aquele rosto dela, eu vi ela sorrindo para mim. Ficou doida. Vamos mandar para um psiquiátrico. Nem todo mundo é capaz de entender as experiências de Deus. Mas quem que viveu essa experiência de uma imagem e foi curada? Santa Teresinha do Menino Jesus. Quando o pai pegou aquela imagem e levou até ela, disse a irmã dela que escreveu o livro, que ela olhou para Santa Teresinha, o rosto dela se transfigurou. Por quê? As irmãs, pode ser que não viu Nossa Senhora sorrindo para ela, mas ela viu naquela imagem. Nossa Senhora sorriu e ela foi curada, libertada. Diz alguns estudiosos que ela estava em depressão por ausência da mãe. Até tem a oração de Nossa Senhora do Sorriso, que é a oração de cura de depressão. Por quê? Porque Santa Teresinha viu naquele rosto, e a irmã de Santa Teresinha diz que o dia que ela entrou no convento, o rosto de Santa Teresinha era transfigurado como naquele dia diante daquela imagem de Nossa Senhora. Como que eu sei que eu tive uma experiência profunda com Nossa Senhora, ou com o anjo, ou com São José? Pelos frutos. Os sinais acompanham aqueles que creem. Um dia no orquidário, eu estava lá no meu orquidário, que eu ganhei um orquidário de uma mulher que me deu de presente de aniversário, ela mandou construir um orquidário. Eu amo orquídea, eu tenho paixão de cuidar de orquídeas. E quando eu cheguei naquele orquidário, estava de silêncio. Eu comecei a meditar um livro, gente, antigo da igreja. E naquele livro estava uma meditação de São José. E eu comecei a chorar. Na meditação daquele livro, eu escutei a voz de Deus. Eu comecei a chorar. E aí, eu senti. Uma coisa é sentir. Só eu posso sentir. São José do meu lado, rezando por mim. Foi uma das experiências mais fortes que eu tive de São José. Eu saí dali e fui para a capela chorando. Eu estava de silêncio, cheguei na capela, sentei no último banco. De repente estávamos rezando o terço, eu e uma outra irmã na capela, só que escutamos. Uma voz de um homem rezando forte. Eu falei, meu Deus, de onde surgiu esse homem? Que voz é essa? Eu fui olhar para trás e falei, nossa, chegou um homem aqui para rezar com a gente. Nem percebi que a porta da capela abriu, mas não tinha aberto. A porta da capela não tinha homem.
Eu olhei para a irmã olhou para mim. Eu não podia falar. No outro dia, eu até perguntei para ela. Ela falou, eu escutei. Que voz é aquela daquele homem? Eu falei, bom, isso foi bom porque percebi que eu não estava ficando doida, né? Porque às vezes a gente fala isso, o povo pensa que a gente está ficando meio maluco. Eu fui para o meu quarto, gente, olha, eu falei, meu Deus, São José está comigo. Eu nunca tinha tido assim, essa experiência tão forte com São José. Fui para o meu quarto e falei para Deus, sempre falo para Deus me dar um sinal. Eu falo porque, Senhor, eu sou muito tarda para entender aquilo que é teu, aquilo que é sagrado. Me dê um sinal que São José me visitou ontem. Eu só preciso de uma confirmação. De manhã, cedinho, bate a irmã no meu quarto, antes de eu acordar, e ela disse assim, irmã Zélia, mandaram entregar isso aqui para você. Era um quadro de São José. Eu disse para ela, quem que mandou entregar? Não sei, ninguém sabe. O quadro de São José. Precisava de confirmação maior do que isso? Nunca tinha ganhado um quadro de São José? Então, o que eu experimentei foi uma verdade de fé. E aí eu comecei a ter muita sensibilidade da presença de São José. E uma delas foi do cordão. O cordão de São José, eu fui fazer um retiro na Canção Nova, e eu acho que foi até com o Padre Léo, na época que eu fui, faz muitos anos. E quando eu estava saindo da Canção Nova, eu estava na casa do Paulo, que é um leigo consagrado da Canção Nova, que é diácono também. Eu ficava sempre na casa dele com a Mara. Eu estava saindo da casa dele, e ele falou assim, olha, madrinha, eu sou madrinha também dele. Ele falou assim, olha, madrinha de ordenação diaconal, ele falou assim, eu queria muito te dar um presente, mas eu ganhei isso aqui de umas irmãs. Eu quero dar para você, vou dar uma bênção já de diácono e vou dar para você. E pegou um cordãozinho São José, não era nem desse jeito, e me deu na minha mão. Eu fui embora, saí dirigindo, né? Vocês sabem que eu tenho uma dobrô, fui dirigindo. Quando eu estava chegando em Aparecida do Norte, uma força me envolveu, assim, eu senti São José ali comigo. E eu comecei a chorar, e Deus falou assim para mim, eu quero que você divulgue o cordão de São José. São José está aqui com você para dizer isso. Divulgue o cordão de São José, ele não é conhecido por muitos. Teu ministério vai fazer com que muitos conheçam o cordão de São José. E eu fui com aquilo, nossa, ficou tão forte aquilo, que eu cheguei em casa, liguei para o Paulo, falei, onde você comprou esse cordão? Ele falou, olha, eu ganhei, daí foi um caminho, até descobri que era em Pouso Alegre, que as irmãs carmelitas faziam o cordão, era de lá. Liguei para essas irmãs, deu um trabalho até conseguir o telefone das irmãs, saber que era lá, mas eu não desisti. E eu liguei para as irmãs e eu falei, olha, as irmãs até se assustaram, né? Porque eu preciso de 2.000 cordão. Elas falaram assim que foi o maior sinal de São José na vida delas, porque ninguém nunca tinha pedido. Tanto é que elas tinham só um pinguinho de cordão, né? Aí eu falei assim, eu quero 2.000 cordão. Deus me pediu para divulgar o cordão de São José. E eu vou divulgar. Aonde eu for, eu vou levar esse cordão, vou vender esse cordão, o dinheiro que entrar eu deposito para vocês. E aí começou. E aí o Brasil, fora do Brasil hoje, já liga direto para elas, e esse trabalho hoje é o sustento delas dentro do mosteiro Cordão de São José, principalmente nesse tempo de pandemia. Veja, se Deus não usa da gente para fazer uma grande obra na vida dos filhos dele. Esse cordão, primeiro na minha vida, ele já foi um milagre, né? Na minha vida, sem contar na vida da minha irmã, na vida da minha família. Gente, eu tenho tantas experiências desse cordão que, às vezes, quando eu falo para as pessoas, elas nem acreditam, porque é coisa milagrosa que acontece na hora. Você amarra o cordão, você está com uma dor insuportável. Por exemplo, na perna, você amarra o cordão, tira com a mão. Isso é coisa de São José, não tem explicação. Como um cordão pode fazer tantos milagres na vida de uma pessoa e faz na minha. Né? Faz na minha todo dia.
né? Eu lembro de um menino que ele queria tirar 10 na prova. Eu falei, será que São José me ajuda? Eu falei, olha, você pode amarrar o cordão na mão direita, vai fazer a prova, mas você precisa antes fazer uma boa confissão e precisa rezar com devoção a São José, tá? E aí ele rezou, tirou 10 na prova. Aí hoje ele tem um cordão no braço, na perna, em todos os cantos do corpo dele. Vocês estão entendendo? É fé. Um cordãozinho desse pode mudar o rumo da história de uma pessoa, como um moço estava para fazer cirurgia em Goiânia. 6 horas da manhã estava marcada a cirurgia dos rins, uma cirurgia de risco. Pedras muito grandes nos rins. Eu tinha deixado um cordão com a esposa dele e ela tinha esquecido. 3 horas da manhã ela lembrou que eu tinha falado que tinha um cordão. E ela foi em casa, buscou o cordão, trouxe, amarrou nele. 5 e pouco da manhã, ele eliminou milagrosamente todas as pedras. E o médico chegou para fazer a cirurgia e mandou ele embora para casa. Gente, tantos sinais, tantos. A gente pode fazer o bem o tempo inteiro. O que a gente precisa, então, é crer, é ter fé. Os anjos são seres, então, cheios de inteligência. Tendo sido criados por Deus do nada, como tudo ou mais, os anjos, pelo próprio fato de serem puramente espirituais, são imortais, pois não têm nenhuma ligação com a matéria corruptível, como os homens. Então, os anjos não morrem. Importante entender isso. Ao contrário da natureza do homem, que é composta, isto é, formada de 2 elementos distintos, o corpo e a alma. Os anjos têm uma natureza simples, puramente espiritual. Embora a alma humana seja igualmente espiritual, ela foi criada por Deus para viver uma união substancial com o corpo. Quando se dá a morte e a alma se separa do corpo, ela permanece em um estado de violência, enquanto não se dá a ressurreição dos corpos. Já o anjo não tem necessidade de um corpo como o homem. Desse modo, é um ser muito mais perfeito, sendo inferior quanto à natureza apenas ao próprio Deus. Não se pode, pois, ao pensar nos anjos, concebê-los à maneira de uma alma humana separada de seu corpo. Esta última não é capaz daquilo que o anjo pode fazer por sua simples natureza. Tal como o homem, os anjos existem realmente enquanto pessoas, ou seja, eles são substâncias individuais dotados de inteligência e livre arbítrio. Em outros termos, eles têm uma existência real, distinta de outros seres, sendo capazes de conhecer, de amar, de servir, de escolher entre uma e outra. Eles não são, portanto, seres imaginários, fictícios, concebido pelo homem como mero modo poético de exprimir-se ou como personificações das virtudes e dos vícios humanos ou das forças da natureza, nem tampouco emanações do poder de Deus. Os anjos foram elevados à ordem sobrenatural, isto é, chamados a participar da vida de graça cujo fim é a visão beatífica de Deus. Esta elevação é gratuita, mas discute-se em que momento se deu para São Tomás. Foi do momento mesmo de sua criação. É de fé que os anjos devem sofrer uma prova, porém não se sabe qual teria sido. Depois da prova cessou para eles o tempo de merecer. É também de fé que os anjos bons gozaram e gozam para sempre da visão de Deus e que os maus foram condenados a uma pena eterna. Conhecimento e comunicação angélica. É questão livre, discussão, tudo quanto se refere ao conhecimento angélico, a comunicação de uns com os outros, bem como o que se refere ao seu ato de vontade. É certo que sua capacidade de conhecer, embora incomparavelmente superior à do homem, é limitada. Eles não conhecem naturalmente os mistérios divinos nem o futuro,
livre ou contingente. Também é certo que tem pleno livre-arbítrio. Para dar uma ideia da perfeição do conhecimento angélico, para oportuno transcrever a explicação do cardeal Lepsier, grande especialista na matéria. Comparando o modo do conhecimento humano com o angélico, ressalta o cardeal que Deus infundiu no intelecto dos anjos, logo que criou, representações de todas as coisas naturais. Essas imagens são não somente representativas de princípios gerais, que regula cada ciência particular, mas encerra também distintamente todos os pormenores, virtualmente contidos nesses princípios, de maneira que uma e a mesma imagem forma a mente angélica das particularidades de cada ciência. Não poderá, pois, haver confusão na mente angélica, quando ela passa a observação de um objeto para a observação de outro. Um anjo, com um simples olhar a imagem que representa, digam, o reino animal, conhece não só as várias espécies de animais existentes, mas também cada indivíduo que exista ou tenha existido dentro de cada espécie, assim como as suas propriedades particulares e os seus meios de ação. E o mesmo sucede com o conhecimento de qualquer objeto, seja ele qual for, que se encontra no reino da natureza, seja orgânico ou inorgânico, material, espiritual, visível ou invisível. Por aqui se pode ver que a ciência humana é muito excedida pela ciência da mente angélica, tanto em extensão como em precisão. São Tomás de Aquino explica do seguinte modo a comunicação dos anjos entre si. Como nós homens, os anjos têm o verbo interior ou verbo mental, com o qual falamos a nós mesmos ou formulamos os conceitos interiores, mas nós só podemos comunicar este pensamento a outros por meio de palavra oral ou de outro meio externo, pois entre nós e os demais existe a barreira do nosso corpo que vela o pensamento. Os anjos não têm esta barreira corpórea. Assim, basta a eles, por um ato de vontade, se dirigirem a outros anjos, para que seu pensamento, ou seja, esse verbo interior, o verbo mental, se manifeste a eles. Como os anjos são diferentes entre si, e uns são mais perfeitos que outros, os mais perfeitos iluminam os menos perfeitos, comunicando-lhes aquilo que eles veem mais em Deus. Do mesmo modo, eles podem iluminar os homens, comunicando-lhes bons pensamentos, embora de forma diferente daquela pelo qual o anjo se comunica com o outro. Como a mente humana necessita de concurso da fantasia para entender as coisas, os anjos comunicam as verdades ao homem por meio de imagens sensíveis. Quanto à vontade humana, só Deus ou o próprio homem são capazes de movê-la eficazmente. O anjo ou outro homem só pode movê-la por meio da persuasão. Então, eu sei que é muito, às vezes, difícil a gente ouvir e entender tudo isso, mas é só para poder ficar claro para vocês, né? Como que se dá essa relação de um anjo com o outro, do anjo conosco? E por isso a gente precisa entender, de forma que a igreja explica, que quem está explicando para nós é São Tomás de Aquino, não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa de conhecimento, de doutrina. Então a gente precisa ter esta compreensão para a gente poder ter a invocação dos anjos, saber o que a gente está fazendo, né? E quantas vezes que a gente sente o anjo, não é? De repente a gente vê que naquele dia o anjo está comunicando com a gente. É uma intuição, não vai por esse caminho, por exemplo. E se a gente vai, o que acontece? Por que eu vim?
né? É um anjo fazendo a gente desviar do caminho, ou às vezes a gente tem que ficar horas esperando uma estrada. O que é? Talvez um livramento de uma outra coisa. Fazer essa leitura é muito importante depois que vocês saem daqui do retiro de silêncio. Saber fazer a leitura dos acontecimentos da vida. O ordinário da nossa vida fala conosco. Então a gente precisa fazer a experiência do extraordinário no ordinário, no cotidiano. Deus vai falar com você lavando louça? De repente você está lavando louça e deu uma vontade de chorar. É o Espírito Santo te visitando. Fazendo você experimentar um abraço dele. A gratidão dele por você ser uma mãe tão atenciosa, cuidadosa. Lavando aquela louça com tanto amor. Com tanta generosidade. Fazendo aquela comida, rezando, né? Isso tudo é oração. Quando tem uma ação do bem, se transforma em oração. E quem está te ajudando? Quem está com você? O teu anjo. Teu anjo está ali, te ajudando, rezando por você. Então, o poder dos anjos sobre a matéria é um tanto misterioso, e a nós, o modo como os anjos, seres espirituais, possa mover a matéria. No entanto, tal poder está formalmente revelado como se pode ver. Por exemplo, no livro de Daniel, o profeta fora jogado na cova dos leões, para que perecesse. Por ação divina, os animais não lhe fizeram mal. É ou não é? É uma ação divina ou não é? Claro que é. Portanto, o meu Deus enviou, está lá em Daniel 6, 21, vocês podem conferir. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E estes não me fizeram mal. Então, o meu Deus enviou o quê? Um anjo. E fechou a boca dos leões. E estes não me fizeram mal. Tá. No entanto, para alimentá-lo, Deus quis servir-se do profeta Abacuque, conduzido até a cova por um anjo. Na Escritura, lá em Daniel 14, do 32 a 35. Quem não leu o livro de Daniel é importante ler, para entender que esse livro é um livro maravilhoso, que cria em nós também uma disciplina maravilhosa. A primeira, já no capítulo 1, já nos disciplina a fazer jejum de 10 dias só de legumes, que é um jejum, para mim, muito difícil. Terceiro dia comendo legumes, já vai me enjoando, né? Eu acho mais fácil 21 dias de Daniel. Daniel é este homem que passa uma noite inteira em vigília para escutar Deus. Daniel e seus 3 amigos não têm medo das provas. Por quê? Porque sabe que Deus vai por anjos. Sabe que Deus, de algum jeito, vai remover aquelas pedras. Isso é fé, é convicção, né? É viver o Salmo 90. Aquele que se uniu a mim, eu o livrarei, o libertarei, pois conhece o meu nome. É uma confiança cega, que Deus vai fazer o impossível se tornar possível. Então, estava o profeta Abacuque na Judeia, e tinha cozido um caldo, esfarelado uns pães dentro de uma vasilha, e ia levá-los ao campo aos ceifeiros que lá estavam. E o anjo do Senhor disse a Abacuque: leva a Babilônia essa refeição que tens, para dares a Daniel que está na cova dos leões. E Abacuque respondeu: Senhor, eu nunca vi a Babilônia, e não sei onde é a cova. Então o anjo do Senhor tomou pelo alto da cabeça. Olha o que ele faz. Quando a gente, às vezes, precisa que ele toma, né, a gente pelo alto da cabeça e fala, vamos, igual a mãe. Pega na cabecinha do filho um cabelinho e vamos agora, em nome de Jesus. Tendo-o pelos cabelos, aí ó, pegou nos cabelos mesmo. Levou com impetuosidade o seu espírito até Babilônia sobre a cova. E Deus é extraordinário, né? Eu acho isso a coisa mais linda em Deus. Deus usa de cada meio para revelar o amor dele. O próprio Salvador deixou-se carregar pelo demônio até o alto de um monte para ser tentado. Mateus 4, de 5 a 8.
Em São Mateus 28:2 diz: sobre a ressurreição de Nosso Senhor está escrito: um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, revolveu a pedra que estava sentado sobre ela. Então, se o próprio Deus fala, quando a gente vai lá em Jerusalém, que a gente vê onde Jesus ficou preso uma noite, muitos enxergam o desenho de um anjo naquela parede, porque com certeza quem fez companhia para o Senhor Jesus foi o anjo mesmo, os anjos. Acredito que tinha mais do que um anjo ali para sustentá-lo, para dar força, né? Se Deus pôs anjo na vida de tantas pessoas que nem era Jesus, imagina se não ia pôr na vida do filho dele anjos para guardar. Embora a questão, como dizemos, seja algo misterioso, procuremos sintetizar aqui a doutrina de São Tomás de Aquino a respeito. Antes de tudo, convém lembrar que o ensino do Santo Doutor a respeito do modo como os anjos encontram-se em um lugar, enquanto os seres corpóreos manifestam sua presença num lugar, circunscrevendo pelo contato físico de seu corpo com o lugar ocupado. As criaturas incorpóreas delimitam o lugar por meio de um contato operativo. Quer dizer, ele está no lugar onde age. Quanto ao modo como os anjos movem a matéria, é a seguinte explicação tomista: o ser superior pode mover os inferiores, porque tem em si, de um modo mais eminente, as virtualidades desses seres inferiores. Assim, o corpo humano é movido por algo superior a ele, a alma, que é o espírito, a qual, através da vontade, que também é imaterial, move os membros corpóreos ao seu bem-estar. Logo, não repugna a razão que uma substância espiritual possa mover a matéria. Entretanto, no caso da alma humana, ela só pode mover diretamente aquele corpo com o qual está substancialmente unida. As demais coisas, ela só pode mover por meio desse corpo. Ora, como os anjos são seres espirituais, não estando substancialmente unidos a nenhum corpo material, sua força de ação sobre a matéria não está delimitada sobre nenhum corpo determinado. Daí se segue que eles podem mover livremente qualquer matéria. Esse movimento se produz pelo contato operativo do anjo com a matéria, impulsionando um primeiro movimento local por meio desse primeiro movimento local. O anjo pode produzir outros movimentos na matéria, utilizando todos os próprios recursos dela, como o ferreiro se utiliza fogo para dobrar o ferro. O cardeal, então, Lepsier, observa que como os anjos possuem um conhecimento das leis físicas e químicas que ultrapassa tudo quanto a ciência possa ter descoberto ou venha a descobrir, e, além do mais, tem um poder imenso sobre a matéria. Podemos dizer que dificilmente se encontrarão no universo fenômenos que os anjos não possam produzir de um modo ou de outro. Esses fenômenos são, por vezes, tão surpreendentes que chega a parecer verdadeiros milagres. Porém, não são milagres, pois, embora ultrapassa de longe a capacidade dos homens, não estão acima do poder angélico. Ele exemplifica um rápido exame dos fenômenos que ocorrem no mundo físico, bastará para nos dar uma ideia dos maravilhosos efeitos a que os seres angélicos podem dar causa. Em primeiro lugar, assim como devido às forças da natureza,
massas enormes se pode deslocar, sobre a ação dos agentes físicos. Os elementos da matéria se dissolvem ou trabalham em conjunto, como quando provocam as tempestades, furacões e procelas. Assim também um anjo, sem a cooperação de quaisquer agentes intermediários, transfere de um lugar para o outro os corpos mais pesados. Levanta-os e conserva-os suspensos durante determinado tempo. Agita as mais pesadas substâncias e provoca colisões entre elas. Pode o mesmo anjo resolver cidades e vilas, provocar terremotos e encapelar as ondas do mar, originar tempestades e furacões, parar a corrente dos rios e assim, ou entender, dividir as águas do mar. Além de tudo isso, pode também um anjo usar das próprias forças, produzir as mais surpreendentes efeitos ópticos, não só obrigando substâncias desconhecidas para nos espargir jorros de luz, mas também projetando sombras que se assemelham a representações fantasmagóricas. Pode ainda, sem ajuda de qualquer instrumento, por um movimento os elementos da matéria, fazer ouvir a música mais harmoniosa ou produzir os mais estranhos ruídos, tais como pancadas repetidas ou explosões súbitas. São ainda os anjos capazes de aglomerar as nuvens, provocar relâmpagos e trovões, arrancar árvores gigantescas, arrasar edifícios, rasgar tecidos e quebrar as tochas mais duras. E é-lhes também possível fazer com que um lápis escreva, por assim dizer, automaticamente, certas frases como sentido inteligível, assim como dar aos objetos formas diferentes das que são peculiares à sua natureza. Porém, até certo ponto, suspender as funções da vida, parar a respiração de um corpo, acelerar a circulação do sangue e fazer com que as sementes lançadas à terra cresçam dentro de pouco tempo, até atingirem a altura de uma árvore com folhas, botões e até com frutos. A um anjo é possível fazer todas essas coisas no mais breve espaço de tempo, por causa de seu poder sobre os elementos da matéria. E sem... Está acabando, vocês já vão almoçar. Isso tem uma folhinha. E sem menor dificuldade, imitando perfeitamente as obras da natureza e dando em tudo a impressão de que se trata de efeitos devido a causas naturais. Poder dos anjos sobre os homens. O anjo pode produzir efeitos corpóreos maravilhosos. Ele pode, através do movimento que imprime a matéria, produzir mudanças nos corpos, mas de tal forma que apenas se sirva da natureza, desdobrando potencialidades dela. Assim, ele pode nos homens favorecer ou impedir nutrição ou provocar doenças, mas ele não pode fazer qualquer coisa que esteja completamente acima da natureza, como, por exemplo, ressuscitar pessoas mortas. O anjo tem ainda o poder de favorecer ou impedir os movimentos de sensualidade e deleitação, a dor, a ira, a memória, afetar de vários modos os sentidos externos e internos, isto é, os 5 sentidos, a memória e a imaginação. Do mesmo modo, o anjo pode aguçar a força da inteligência e, de um modo indireto, mover quer o intelecto, excitando imagens na fantasia, propondo questões, quer à vontade, solicitando para que escolha algo. Então, quando a gente vai olhando tudo isso, é muito importante, por mais que a leitura seja cansativa, vocês têm que ficar claro na cabeça de vocês que o mal, a própria palavra de Efésios capítulo 6 diz que o mal existe, o demônio existe, e nós não podemos esquecer. O demônio conhece a palavra de Deus, tanto conhece que vocês vê na luta
quando Jesus está ali naquele monte, o que o demônio faz? Ele também usa da palavra de Deus. Então, o demônio conhece a palavra de Deus? Conhece. O demônio pode usar dos meios que ele quiser para fazer o mal. Ele tem poder para isso? Tem. Ele tem poder de fazer barulho numa casa, todo mundo ficar apavorado, dormir a noite inteira? Tem. Né? Santa Teresa d'Ávila diz, você quer dormir bem, joga água benta, e quando vem um barulho de qualquer coisa, você joga água benta. E diz, se vem de Deus, fica. Se vem do demônio, vai-te embora. E pronto. São exercícios pequenos que a gente vai fazendo e vai tendo paz. Então, vocês viram aqui no relato, o inimigo pode fazer coisas terríveis. Pode. Mas a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos poder também para renunciar àquilo. E por isso que a gente orienta vocês. Não vai fazer um caminho do mundo das trevas. Vocês sabem muito bem o que é o mundo das trevas. Não adianta. Fulano mandou fazer isso, eu obedeci cegamente. Cuidado. São vias perigosas. O mal existe, não brinca com ele, não enfrente ele, porque às vezes ele, como diz aqui, no próprio livro, ele é dotado de inteligência. Aquele livro do Anselmo Green é um livro que eu oriento as pessoas a ler, Convivendo com o Mal. A gente vai ver que o inimigo, ele não tem poder, né, de saber ler o nosso pensamento. Só Deus pode penetrar no nosso pensamento. Mas como o demônio sabe que você está pensando mal do outro? Ele sabe ler os teus lábios. Ele sabe ler o teu rosto, o teu olhar. Se eu olho para Darlene já com um olhar não verdadeiro, com um olhar de raiva, de mágoa, ele é inteligente. Tem que lembrar sempre disso. Ele é dotado de inteligência. E por isso que aquele livro, né, que eu indiquei para vocês no começo, esse livro do... Como que é o Demônio e o Seu Aprendiz? Não me lembro agora. Cartas ao Seu Aprendiz. Ele está fazendo exatamente isso. Gente, é tão forte isso e tão verdade isso que está no livro. Tipo, a pessoa nunca foi à missa. Está lá no livro. Então hoje, aquela pessoa está indo na missa. Não, mas ela é um dos nossos. Então como nós vamos fazer para ela não voltar mais na missa? Então fulano que ela não gosta está indo na missa também. Vamos dar um jeito de levar ela para sentar do lado dela. E ali nós vamos trabalhar. Está vendo? Como não é bom você vir na missa? Porque aqui vem todo mundo. Ó. Gente que não presta está aqui na missa também. Melhor você ficar em casa. Eu quero dizer para vocês que o demônio trabalha com sugestões. E ele é muito esperto para fazer a gente, né, viver uma vida de mentira. Por exemplo, você acordou cedo para ir na missa. O demônio fala, não vai não. Né? É bom dormir também, teu corpo também precisa descansar. Deus entende isso. E você fica com a sugestão do demônio. Sendo que no domingo você tem que primeiro colocar quem em primeiro lugar? Não é o teu descanso, é Deus. Depois que você vai à missa, volta, você vai dormir muito melhor. Você vai descansar muito melhor com Jesus. Mas o demônio é de sugestão. Cuidado, para não cair nas armadilhas dele. Então, ele tem força, sim, de introduzir em nós uma mentira. Terminando aqui, o anjo pode formar para si um corpo com o qual aparece aos homens, como, por exemplo, o arcanjo Rafael fez com Tobias. Santo Agostinho diz que os anjos aparecem aos homens com um corpo que eles não somente podem ver, mas também tocar, como é provado pela Escritura. Gênesis 18, 2, depois vocês leem lá seguintes. Lucas 1, 26, Atos dos Apóstolos 12, 7, o livro de Tobias, o livro de Daniel e tantos outros textos da Bíblia. O anjo move o corpo que assume, como nós poderíamos mover o boneco, dando a impressão que ele está vivo, fazendo-o imitar os movimentos do homem. Quando São Rafael parecia comer na companhia de Tobias, ele apenas fazia o corpo do qual estava se servindo mover, como faz um homem nessa circunstância, mas sem consumir o alimento. Ele mesmo disse isso na palavra no final.
Os espíritos angélicos não podem fazer milagres propriamente dito, mas sim coisas maravilhosas que ultrapassam o poder humano. Não porém o angélico. Por exemplo, graças ao seu poder e conhecimento extraordinário, pode curar doenças, restituir os cegos, como Tobias, 11:15. Fazer prodígios, como elevar uma pessoa a carregá-la pelos ares, Daniel 14:15. Fazer falar uma serpente, Gênesis 3:1 seguinte. Mas o demônio tem muito poder para fazer também muita coisa. Assim como o anjo bom, tem também o anjo mau. Não podemos esquecer disso. Pode falar. E a tua permissão. Você não pode esquecer disso. Você permite até onde o mal pode ir, até onde o bem pode ir. A gente nunca pode esquecer que nós somos um ser livre, Deus, ele quer sempre o bem. Mas se eu abro brechas para o mal, se eu me envolvo com o mal, Deus me respeita, Por isso que existe o caminho da confissão e da conversão. A gente não pode esquecer que Deus é o bem, Deus é amor supremo. Deus não quer o mal para os seus filhos. Deus não permite que o inimigo toque numa pessoa. E por isso, é aquela frase tão famosa de um santo, que o demônio é um cão que está amarrado. Ele só pode fazer alguma coisa se eu for até ele, se eu der permissão para ele fazer. Ao contrário, ele não tem poder nenhum. Se eu sou uma pessoa que confesso, vive uma vida de retidão, ele pode até querer me assustar, mas ele não tem poder nenhum. Então, o poder de Deus está sobre a minha pessoa. A proteção de Deus está sobre a minha pessoa. Eu não preciso ter medo de nada. Por isso, quem está com a verdade, quem tem que fugir é o demônio, Então, Deus dá a permissão do bem. Deus não quer que o mal chegue nunca para nós. Mas tem pessoas que vão buscar o mal com as suas próprias mãos. E Deus pode fazer alguma coisa? Não, ele nos deu a liberdade. Uma pessoa que se afunda aí em outras seitas, que se envolve. É vontade de Deus? Não. O homem é livre, Então é importante vocês entenderem isso. O mal pode entrar até onde você permitir. Você que permite o mal de entrar. O Deus nunca permite o mal de chegar até nós, Mas é nós que permitimos que o mal entre. De livre acesso. A gente vai e dá passos, às vezes de acreditar numa coisa que não tem nada a ver com a verdade, e deixa de acreditar na verdade das verdades. Então, cuide muito disso. Senão a gente, não, Deus vai me proteger, mas eu preciso ver se eu tenho as armas certas, e por isso vocês vão ler o livro de Esther, para poder ver se eu estou tendo a proteção de Deus. Eu estou com a confissão em dia? Eu estou indo à missa todo domingo? Eu estou seguindo pelo menos 10 mandamentos da lei de Deus? Que essas pequenas coisas são as guardiãs da minha alma. Eu tenho que fazer isso. Deus tem como fazer isso por mim? Não. Eu tenho que fazer isso. Você ia perguntar alguma coisa? Aí Deus dá, eu já falei isso para vocês, acho que ontem. Deus permite que Jó seja provado, mas Deus não afasta da vida de Jó. Quando Deus permite que uma pessoa seja provada, ele permite, mas Jó teve que aceitar a permissão. Jó vivia a vontade de Deus, Deus permite que Jó seja testado, mas Deus não deixa de dar a graça para ele enfrentar a provação. Tanto é que no final da palavra, Jó precisava viver aquela experiência, porque ele dizia assim, ele diz na palavra, antes eu ouvia falar de Deus, agora eu vi, eu experimentei, eu toquei no poder de Deus, eu sei quem é Deus. Então, tem algumas situações na vida que Deus permite, Deus permite, é muito diferente. Deus permite para tirar um bem maior na minha vida. E quando Deus permite, Deus me dá graça para aquilo.
Se Deus permitiu, é porque Deus já viu o final daquela história, né? Que Jó não iria trair ele por nada. E tanto é que os amigos de Jó foram os que mais prejudicaram ele no percurso do caminho, que não era amigo coisa nenhuma. Jó ficou ele e Deus. Ele viveu a experiência mais profunda que um homem podia viver com Deus. E por viver dentro da vontade de Deus, o que acontece? Deus devolve tudo para Jó. Deus devolve. No final da palavra, Jó recebe tudo de novo. Então, entender isso. Eu estou passando por uma via, por exemplo, né, uma pessoa que passa por um câncer. É permissão de Deus? Como dizia o Padre Léo, né? Eu permiti pelos erros que eu fiz na minha vida, com que hoje eu vivesse esse momento. Só que Deus permitiu, mas Deus não me roubou a minha fé. Deus me fez ser um homem mais íntimo dele, e eu sempre tive muita dó de pessoas feias. Ele brincava muito assim. Só que agora eu tenho dó de quem não tem fé. Porque a fé é tudo na vida de uma pessoa. É a arma mais forte na vida de uma pessoa é a fé. Estou passando por esta via, mas Deus vai tirar um bem maior para mim. Deus vai me purificar com essa doença. Deus vai transformar as minhas atitudes. Eu quero que esse meio do Calvário seja também o meu meio de ressuscitar com Cristo. Isso é fé, isso é aceitar a vontade de Deus. Deus quer que você fique doente? Não. Mas Deus quer que você tenha fé nessa doença? Isso é vontade de Deus? É. Entender essas coisas. A doença pode vir por um meio, talvez, que eu não usei, talvez dos alimentos de forma certa, talvez eu colaborei, né, comendo de forma irregular, ou talvez essa doença veio de um momento de nervoso, eu perdi alguém, gastei muita energia, porque o câncer pode ser desenvolvido de várias formas. Através de uma alimentação errada, através também de um momento muito forte que você enfrentou de sofrimento, gastou muita energia naquilo, já tinha uma predestinação para aquilo, talvez a tua descendência, muitas pessoas morreram de câncer, também estudos mostram que é genético também. Então, se eu tenho uma genética de muitas pessoas morreram de câncer de pulmão fumando, eu então vou quebrar essa raiz. Como? Não fumando. Porque é muito fácil eu dizer assim, olha, todo mundo fumou, a culpa é do passado e eu também fumo, culpa de... Ué, e o teu batismo não faz a diferença? Você não pode cortar essa raiz agora? Porque todo mundo bebeu, você tem que beber? Não, eu não vou beber e eu vou deixar esta marca na minha genealogia, que é possível viver uma vida sem bebida. Então, a gente não pode atribuir muitas vezes o prazer do nosso corpo para o antepassado, para, né, o pai, a mãe, para alguém que fez alguma coisa errada na nossa vida. Eu preciso fazer a diferença. Eu preciso entender o caminho de Deus e lutar para não fazer o mesmo. Fazer a diferença. Então eu tenho dois caminhos, diz Eclesiástico. O caminho do bem e o caminho do mal. Eu escolho por onde eu quero ir. O caminho do bem, a porta é muito estreita. O caminho do mal, a porta é muito larga. Só que o resultado disso pode ser uma eternidade no inferno. O que eu quero? Eu quero a eternidade do céu. Então, para isso, eu preciso viver de forma aqui na terra, uma vida de muito mais renúncia. Eu preciso viver uma vida de sacrifício. E não tirar os olhos de Deus, como muitos pagãos. Ah, vocês vão rezar tanto e depois no final. E se não existe céu, inferno, purgatório? Isso é a ideia pagã. Porque a minha ideia cristã, os documentos da igreja, uma igreja que caminha mais de 2000 anos, não iria falhar comigo. E se ela falhar, eu prefiro, como diz Teresa d'Ávila, falhar com ela, do que acertar sozinho. Né? Então, eu preciso viver a minha fé, custe o que custar, o meu credo. Rezar o creio na missa implica eu viver o creio no meu dia a dia, em cada situação. Na hora que está muito bem, mas na hora que as coisas também não estão muito bem. Como que pode, né? Um dago que canta para Deus, que evangeliza, e na hora que a gente reza pela sua filha de 10 anos, ela morre.
A Márcia que está aqui. Rezamos quanto tempo? Ficou 90 dias seu marido na UTI, né? 102. Está ela e a filha. Quanta oração! E morreu. Deus não escutou? A fé diz, era o tempo que ele precisava para ir direto para o céu. De oração, para fortalecer a família e para dar para ele a graça de voar para a eternidade. Essa é a nossa fé, gente. Se a gente não crê nisso, ontem achei tão forte que o Frei Josué disse para o Dago, né, assim, lá na live. Falou assim, Deus escolheu a Maria Eduarda, que era a mais preparada de todas, para poder sustentar a família inteira. Deus escolheu o teu marido, que talvez era o mais preparado para sustentar, para livrar, fazer livramentos, talvez de morte, na vida de uma filha mais nova. A gente não sabe, são mistérios de Deus, isso que alguém leu é o que me toca em Tobias. Não cabe o homem questionar os desígnios de Deus, e pronto, final. A razão nunca vai poder explicar uma morte. A minha fulana era tão novo, por que Deus levou? Tinha a vida inteira, como a Clícia, menina que tocava teclado, tocava piano, evangelizava, cantava em 3 missas. A gente sente tanta falta de pessoas cantando na missa, ela tocava em 3 missas por dia. Mistérios da fé. Não se questiona. Deus sabe a hora de cada coisa. Vai eu querer ensinar Deus, gente? Não vai dar certo. Não dá certo. Aceita tudo o que te acontecer, Eclesiástico 2. Na dor permanece firme, mas aceita tudo o que te acontecer. Então já está dito. Eu só tenho que aceitar e rezar. E deixar que o tempo vai me moldando e dando as respostas que eu preciso saber. E muita coisa eu não vou ter resposta aqui não. Talvez no céu, e talvez nem no céu. O homem vive pela fé. Amém?